que as informações que estão ali no sistema límbico cheguem no córtex. Uma das coisas eu acabei já falando aqui, que é o sono, né? Você tem que dormir a informação. Bem, deixa eu passar aqui. Então, a nossa missão é transformar a informação em conhecimento. Para isso, eu coloquei aqui algumas dicas, que na verdade são técnicas selecionadas através desses estudos que eu fiz, para que a gente não erre na hora de ensinar as pessoas. Uma coisa que é muito comum, né? Voltando ao caso do Leonardo. Por que eu consegui dar aula de matemática para o Leonardo? Porque eu aprendi. Eu não só estudei matemática, né? Eu aprendi matemática. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, né? Eu adoro usar esse exemplo, porque você não leu um manual. Eu falo, andar de bicicleta é assim, você compra um manual de 600 páginas, lê ele todinho, senta na bicicleta e sai, que é um arraso. Não. E aí, às vezes, a gente, como professor, comete esse erro de falar. Goodbye, o carinha é o seu aluno, tá? O carinha não falou nada na aula toda, ou seja, ele não sentou na bicicleta nenhuma vez. Mas você tem certeza de que ele vai aprender a falar inglês daquele jeito. Ele não abriu a boca, não é? Mas ele vai falar. Então, isso não acontece. É como andar de bicicleta. E andar de bicicleta é como a teacher Maristela dá aula de equação de segundo grau, de polinômio, né? Dá aula pro Leonardo. Porque eu aprendi. Então, quando você aprende, nunca mais alguém tira isso de você. Não é isso? Todos sabem andar de bicicleta? Não, mais ou menos. Mas existe isso. Eu não sabia que existia andar mais ou menos. É de rodinha, então. É com rodinha, não conta. Não conta. Mas quem aprendeu a andar de bicicleta sabe que você pode ficar 20 anos sem andar de bicicleta. E quando você senta na bicicleta, você sabe. Dirigir também. Desde que o carro não seja automático ou semi-automático. Porque agora tá, né? Na minha família eles resolveram fazer isso. Um compra semi-automático, outro automático. O meu não é. Estão dificultando minha vida. Né? Não dá para emprestar mais os carros assim. Enfim, nós vamos transformar a informação em conhecimento. Maristela, desculpe. Então, no caso, aprendi e apreendi. Exatamente. Exatamente. Aprender de reter, não é? Esse é o segredo. Bom, então vamos para as dicas. Hidrate o cérebro do seu aluno. Aqui não estou falando da hidratação, né, da água, mas ela é importante, tá? Mas hidrate o cérebro do seu aluno significa o seguinte: vamos imaginar que nós temos uma planta. O professor adora falar que o aluno é uma plantinha, uma semente, né? É sempre uma coisa assim. Mas imaginemos que seu aluno é uma planta, né, num lugar muito quente, e você lê o quê? Você é uma pessoa que foi lá no Google e leu que essa planta precisa de 3 litros de água por semana. Então, você na sexta-feira vai com 3 litros de água, despeja lá naquela planta e pronto. Missão cumprida, só na próxima sexta-feira você vai colocar a água naquela planta. A planta vai ser linda? Eu não entendo muito de planta, gente. Tá? Minha outra irmã, como eu disse que somos, né, em 4, eu tenho uma irmã que entende bastante de planta. Minha mãe adora uma planta. Mas eu vejo minha mãe colocando água nas plantas todos os dias. Assim acontece com o ensino. Você não pode pegar um aluno numa aula de 4 horas, vem aqui, 4 horas, eu vou te ensinar tudo o que eu sei desse assunto. Vamos falar hoje sobre phrasal verbs. E nunca mais retomar aquele assunto, né? Aula dada, ponto final, já sabe phrasal verbs. Não funciona desse jeito. Então, o estudo, ele deve ser um pouco por dia, e nós, como professores, temos a obrigação de dividir isso. Se você tem que ensinar phrasal verbs, ensine um pouquinho na aula de hoje, retoma na outra aula, pula uma aula, depois retoma esse assunto quando você for falar de outra coisa. Mas não tente
dar uma enxurrada, né, de conhecimento, porque o aluno não vai reter. 2, promova o autoteste. Eu coloquei promova porque é o que a gente tem que fazer, né, como professor, dar essa missão para os alunos de fazerem o autoteste. Aí você fala, o Matheus não faz nem lição de casa, como é que ele vai fazer autoteste? O que é isso? Faça isso durante a sua aula. E o que significa esse autoteste? É você se autotestar. Então, imaginemos que você lê um livro, né? Você lê uma página, você lê uma página de um livro. Já aconteceu de você ler essa página inteirinha, quando chegar no final você falar, não entendi nada, aí você vai ler de novo. Mas esse não entendi nada é porque você fez um autoteste. Você, quando terminou de ler essa página, você falou, peraí, o que eu entendi aqui? Então, muitas vezes, o que basta é você terminar de ler essa página, olhar para o lado e pensar, o que é que eu li aqui mesmo? O que foi que eu entendi? Ou então, fechar o livro e fazer isso. Às vezes, a gente não dá tempo para o aluno fazer isso. Então, você tem que dar esse tempo na sala de aula e falar, veja se você realmente aprendeu. Tente agora você produzir uma frase com isso. Tenta você falar dessa maneira. E aí, o aluno vai se autotestar e vai verificar se ele aprendeu ou não. Então, o autoteste é fácil, é que a gente pensa que ele vai fazer um teste, né? É só dar essa chance dele fazer essa verificação. Interleaving. O que é o interleaving? Variar. Variar promove mais atividade cerebral e ajuda na retenção. De novo, variar promove mais atividade cerebral e ajuda na retenção. E a gente não usa isso. Às vezes, sabe, não tem aquele professor, eu tinha um professor na faculdade que a gente sabia exatamente o que ele ia fazer toda a aula. Ele chegava, não tem aquele professor? Chega, corrige lição de casa, tira não sei o que lá, faz essa atividade. Quem usa o Interchange aqui para dar aula? Alguém já usou da Cambridge, Interchange? Você abre a unidade, é o quê? Snapshot, Conversation, né? Grammar Focus, tarará. Tem uma sequência. Se você não variar, você não está promovendo isso aqui, ó. Mais atividade cerebral e ajuda na retenção. Nesse livro do Benedict Carey, ele diz que como e onde a gente aprende. Então, nós aprendemos na sala de aula, sim, mas nós aprendemos no parque. Nós aprendemos em casa. E em casa, nós aprendemos na sala, na cozinha, no quarto, na garagem. O ideal é que você, quando você está estudando, que você tenha essa variação, inclusive de lugar, de parceiro de estudo, de teacher. Olha que delícia. Hoje, chega para a sua coordenação da sua escola e fala, eu queria trocar hoje, eu quero dar aula na turma do fulano. Por quê? Porque eu vi lá numa palestra da Dizal que variar promove a atividade cerebral. Perfeito! Aquele aluno que estudou a vida toda com um teacher só, ele é muito capaz de aprender muito bem. Só que a dificuldade que ele vai ter para falar com outra pessoa que não seja o seu próprio teacher, ela é evidente, né? Talvez ele demore muito mais para ter uma segurança que você pode, variando, já no começo, dar essa segurança para o aluno. Tá? Então, variar tudo. Pedir para o aluno trocar de lugar. Peça para o seu aluno ensinar alguém. Gente, essa a gente sabe, vai. A gente é teacher, a gente sabe que a gente aprende muito quando a gente está ensinando. Mas a gente não dá essa chance, às vezes, para o aluno, né? Então, peça para o seu aluno ensinar. Vocês estão estudando um conteúdo? Coloque alunos em grupos e fala, hoje esse vai ser o teacher, hoje o outro vai ser o teacher do grupo, porque é comprovado cientificamente que a gente aprende muito mais quando ensina. William Glasser fez essa pirâmide, é uma pirâmide famosa. Como eu disse, é um segredo dos teachers, a gente já sabe disso, né? Mas a gente tem que promover essa situação para os alunos. Então, nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos. Vocês estão, só 20% do que eu estou falando, vocês estão aprendendo.
30% quando observamos. Vocês estão vendo também. 50% quando vemos e ouvimos. Uhul! Aumentamos. 70% quando discutimos com outros. 80% quando fazemos. E 95% quando ensinamos aos outros. Portanto, 95% do que a gente ensina, a gente aprende. Quer melhor método de aprendizado? Não tem. Para ilustrar isso, e para a gente variar um pouco, porque variar estimula. Muito bem, a Lúcia vai ganhar uma estrelinha, estava prestando atenção. Eu vou passar para vocês aqui um papel azul, né? Cada um fica com um, e as instruções. Nós vamos fazer um origami. Então você pode passar, por favor. Pega um e passa, as instruções também. Pega um e passa. Essa é uma atividade individual. Então é para vocês fazerem sozinhos. Por favor, comecem a ler as instruções. Eu fiquei sem instrução, você pode me dar um? E fiquei papel, eu também passei todos. Eu quero um papel azul e uma instrução. Depois, quando chegar lá, eu pego. Vai chegar lá no fundo, eu pego. Sem colar do amiguinho, tá? Da amiguinha. Faz sozinho. Eu pego, Obrigada. Todos? Estão fazendo ou não? Tá divertido ou não? Tá difícil? Tá. Tem uma sugestão. Vamos esquecer essa lista aí de regras. E se eu fizer e vocês olharem? Aí sim. Melhor, né? Então vamos lá? Papel. Dobra ao meio. Muito bem. Depois dobra de novo ao meio. Só para marcar um vinco. Depois de marcar esse vinco, deixa a parte aberta, ó, para cima e dobra assim, aqui no meio, naquele vinco. E dobra de novo no meio. Certo? E aí ficou a parte aberta aqui embaixo, ó. Ok? Todos estamos na mesma fase? Muito bem. Depois você pega essa partezinha, dobra para cá, uma para um lado, outra para o outro. Temos um chapéuzinho, não é? Podemos dobrar aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Dobrar as pontinhas do chapéuzinho para dentro, uma para cá, né? Ó, ficou mais um chapéuzinho. Então imaginemos que essa é uma aula. Calma que ainda vamos dobrar mais, tá? Quem gosta. Nós dobramos, temos um chapéuzinho. E aí chega nesse momento, você viu que é um chapéuzinho. Então você pode tornar a sua aula ainda mais lúdica. Você pode dizer, olha, né? Quem dá aula para criança, apesar de que adulto adora uma história, adora uma atividade sinestésica, né? Então, chegamos aqui, olha, vamos imaginar que esse é o chapéu de um aventureiro que gostaria de conhecer o mundo, né? E aí, então, ele foi construir algum meio de transporte para conhecer o mundo. E aí você dobra aqui. Então, ele dobrou aqui. E o primeiro meio de transporte que ele conseguiu foi um balão. Muito bem, um balão. Então, ele tem um balão aqui. Aí você, depois que fez isso, você dobra aqui para cima. Mas o balão era muito grande. E dobra do outro lado também. Pro outro lado. Fez outro chapéuzinho, ó.
Aí ele estava mais humilde, o chapéu dele estava inclusive menor, ó. E ele falou, vou fazer um balão menor. Então ele fez esse chapéuzinho aqui, desse chapéuzinho ele fez um balão menor. Um balão menor que levou ele apenas de Pinheiros para Osasco. Ele não gostou, ele queria conhecer o mundo. Portanto, ele teve uma ideia genial, abriu sua mente e ele resolveu construir um barco. E aí, então, você tem um barquinho. Quem sabe continuar a história? O que aconteceu com o aventureiro? O aventureiro foi para mar aberto, com um barco que não estava muito preparado para mar aberto. E aí, ele pegou uma tempestade terrível. E nessa tempestade, uma parte de seu barco se foi. Ele perdeu a popa. Força, gente. Mas ainda assim ele conseguia navegar. Porém, outra tempestade terrível tirou a proa de seu barco. Mesmo assim ele estava ali resistindo, só que o mastro... E aí você tira essa pontinha aqui de cima, ó, pequenininha, não precisa ser muito grande. Difícil de cortar um pouco, né? Mas é assim mesmo. O mar tá terrível. E aí... Nem eu tô conseguindo aqui, peraí. A gente tem... Aí, agora foi. O mastro se foi e, infelizmente, nosso aventureiro afundou, naufragou. Nós soubemos disso por quê? Porque depois de um tempo, o que foi encontrado no mar foi apenas a sua camiseta. Pois é, apenas a camiseta. Vai abrindo a sua camiseta ali na praia. Não queria? Posso tentar te ajudar? Vamos ver? Aí, imagina. É mais gordinho, era um estilo, ficou um estilo, acontece, tem uns mais magrinhos, outros mais gordinhos. Mas, gente, o que a gente aprendeu nisso tudo aqui? Além da história do rapaz, claro, né? Além que para você, né, navegar é bom você não ir sozinho. Essa coisa aí, já fez tudo errado no começo. Não, fora que para isso que a gente fez, dobrar, tem uma diferença enorme no nosso cérebro. Você pode ler isso aqui e simplesmente não aprender nada, absolutamente nada. Quando você faz a dobradura, apenas faz a dobradura, você aprende alguma coisa? Sim. Certamente o seu cérebro começa a fazer umas conexões neurais que vão te garantir lá atrás, que eu mostrei, que a informação saia do sistema límbico para o córtex. E quando a gente contou a historinha? Melhorou. Melhorou ainda mais. Quanto mais lúdica é a sua aula, mais retenção se tem. Por quê? Quando você vai dormir, então, quando a gente vai dormir, a gente dorme porque o cérebro está cansado, não é porque o corpo está cansado. Então, o nosso cérebro recebeu tanta informação, muitas das informações que eram realmente para ser descartadas. Sabe aquela informação, assim, que você liga para sua irmã e fala, eu estou aqui na frente do laboratório, é número 346? Sim, é 346. Tá bom, obrigada. Depois, amanhã você não lembra mais isso. Então, essa informação, mas ela fica, durante o dia ela fica. Só existe uma limpeza do seu cérebro quando você dorme. Por isso da importância de dormir. Aquelas pessoas que dizem, vou passar a noite em claro estudando, elas perdem muito, porque o cérebro vai ficando cheio de informação, só que ele não tem tempo de peneirar as informações que são importantes das informações que são lixo. Quando a gente dorme, nosso cérebro vai fazer essa limpeza. Então você dorme porque o seu cérebro está cansado, precisa dormir. E aí quando você dorme, tudo que estava lá naquela RAM, na sua memória RAM, vai ser limpo, a não ser que, e aí vem a grande chave, que quando essa informação chegou, ela chegou com emoção. Quem faz essa distinção do que é gravado
no córtex é a emoção. Vamos imaginar, então, que o RAM, que a memória RAM, é essa memória que é o sistema límbico, que é areia. Então, é muito fácil você escrever ali. Você escreve na areia, é fácil escrever na areia, né? E vamos imaginar que o córtex é uma pedra e você tem que... É difícil escrever, porque é difícil você apreender a informação. Então, para que isso aconteça... Vamos imaginar que à noite você dorme. Por que isso acontece, gente? As conexões as gravações acontecem no nosso cérebro quando a gente dorme. Porque não dá para, durante o dia, você ir gravar coisas no sistema, no córtex, enquanto você está acordado. Porque o seu cérebro está funcionando para você poder falar, prestar atenção, andar, fazer as coisas. Então é a mesma coisa que querer trocar um pneu com o carro em movimento, não dá. Então tem que parar o carro. A gente para, a gente dorme. Dormiu? Agora vamos trocar. Agora vamos arrumar, vamos lubrificar. E aí, nesse momento, acontece essa gravação. Essa gravação, como eu disse, existe um sistema interno no nosso cérebro que vai deixar com que a gravação seja feita se tiver emoção. Aquele dia que você foi sentar na carteira e caiu. Né? Às vezes você está até bravo com a aluna e pior ainda, né? Que aí você fala, ai, vocês não fizeram não sei o que, vai sentar e caiu. Aconteceu já. Aconteceu com a teacher Natália na Up to You de prender o cabelo no ventilador. Os alunos se formam, mas eles lembram desse dia, assim como nunca, né? Então o professor faz uma aula maravilhosa, no final ele conta uma piada. Daqui a 2 meses o aluno vai lembrar da piada. Porque teve alguma emoção. Então, o sonho, né? Ele vai fazer com que as conexões neurais sejam feitas e seja gravado aquilo que é importante. E o que é importante, infelizmente, não é aquilo que a gente fala, bom, isso é importante, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar. Não é exatamente assim. Esses passos que a gente fez aqui, de hidratar o cérebro um pouquinho por dia, promover o autoteste, o interleaving, que é variar, né? Pedir para ensinar, isso ajuda exatamente a escrever cada vez mais, não na areia, mas na pedra, além da emoção. Bem, o quinto passo, seria, dê ao seu aluno a chance de dormir algumas noites para concretizar o aprendizado. O que isso quer dizer? Se você quer que ele aprenda alguma coisa, não ensina hoje e cobra hoje. Ensina hoje, deixa ele dormir. Aí ensina mais um pouquinho amanhã, deixa ele dormir. Ele precisa dormir para ser gravado. E ensina depois, e aí lá na frente você vai cobrar. E o efeito Zeigarnik. O que seria esse efeito Zeigarnik? Alguém já ouviu falar disso? Quem estuda um pouquinho de até marketing, as pessoas de marketing usam isso bastante, de um jeito talvez não muito ético. Esse efeito Zeigarnik, nunca acerto assim, Zeigarnik, é uma estudiosa que chegou à conclusão de que quando nós concluímos uma tarefa, a tarefa está completamente concluída, o que a gente faz? Coloca ela de lado. A tarefa está concluída, ok, done. E acabou. Quando a tarefa está por concluir, existe uma angústia interna, existe uma angústia cerebral. A gente quer concluir. A gente quer fazer. É uma pendência. E essa técnica, essa angústia, na verdade, virou uma técnica de aprendizado. Quando você precisa muito aprender uma coisa, você começa a estudar aquilo, larga no meio. Vai fazer outra coisa. Mas se você precisa terminar aquilo, o seu cérebro vai ficar, nesse tempo que você deixou aquilo, ele vai ficar ainda trabalhando, em segundo plano, mas vai ficar trabalhando naquele assunto. E aí, quando você voltar, as conexões já começaram a fazer. Então, chega a ser assim, algo, como eu disse, talvez eticamente estranho, mas você pode fazer isso com o seu aluno. É uma técnica. Existem livros escritos sobre isso, que funciona. Você começa a explicar uma coisa, amanhã eu termino.
Para quê? Para que o cérebro do seu aluno fique ali buscando finalizar aquela tarefa. E nessa busca, ele trabalha em segundo plano. Trabalhando em segundo plano, ele consegue fazer mais conexões. Mas, Estela, aí nesse caso, o Zygarde, você falou em publicidade, né? Sim. Seria um pouquinho como aquele brainstorming, que você vai recordando ideias relacionadas. Não. Eles usam em marketing da seguinte maneira. Eles, por exemplo, eu vou te vender um curso de idiomas, vou falar de curso de idiomas, e eu começo a falar, esse curso tem coisas maravilhosas, mas eu não falo o quê. Esse curso, ele vai te ensinar inglês em 3 semanas, né? O que é irritante para qualquer professor. Vai te ensinar inglês em tantos... E começa a te jogar informações, mas sem finalizar, sem dizer como, sem dizer onde, sem dizer quanto isso vai custar. Então, em marketing, joga-se um monte de... Ou então ele diz assim, olha, você quer muito esse produto, você quer muito esse carro? Eu vou ter que falar com o meu gerente, ele não está aqui, amanhã eu te dou a resposta. Para quê? Para que você fique com aquela ideia do carro na sua cabeça e chega no outro dia, aquela ideia já entrou. Quando você chega, o vendedor fala, eu falei com ele, ele não conseguiu dar 10% de desconto, mas consegui 5%. Você já está com o carro na cabeça, já é seu, já se apaixonou. Já. Então, em marketing usa-se bastante isso. Em coaching usa-se muito isso também. Quem está trabalhando com coaching, você joga para o seu coachee, né, uma situação de angústia para que ele fique pensando durante algum tempo e depois ele mesmo vai achar a solução. Mas ela, quando, por exemplo, né, nós em sala de aula, ou como você fez agora do navegador, não sei o quê, né? Uma história para a nossa produção, produção. Por exemplo, da venda, né? A cerveja. O sorvete, põe a cerveja no copo, derramando, assim. Ou sorvete, né, assim, morango. Você já tá vendo. A Cacau Show, gente, com aquela enxurrada de chocolate vindo. Meu filho sempre tenta colocar o dedo ali. Você nunca consegue. Então, quer dizer, isso, é o fondue. Isso. Entrou na minha casa, eu também com a imagem das... A gente consegue pensar numa situação em sala de aula? Será que aqui a gente consegue pensar numa situação em sala de aula que a gente consiga ser aquela vitrine do Cacau Show? Ou não, a gente só consegue chegar e falar open your books to page, ouvrez les livres, la page. Não pode. A gente pode e deve. Por quê? Porque é comprovado cientificamente, não é porque a Maristela falou, que achou legal, porque, né? É exatamente porque é comprovado cientificamente. Então, o nosso dever, num Brasil que as pessoas leem pouco, né, estudam pouco, e a gente vai dar uma aula que ainda é burocrática, né? Uma aula parecida com isso, a gente está longe do aprendizado real que precisamos, né? Isso é feito do manual, né, de instruções quando você compra o produto. Isso, que não serve para nada. Liga aqui, será que é... Isso, exatamente. Porque é desse jeito que o nosso cérebro vai gravar, né? Com essa emoção. Todo mundo lembra do primeiro beijo, porque foi muito emocionante. Do 18º, né? Você lembrou do seu 18º, não? Nem eu. Cuidado, marketing, já que você falou, que o primeiro sutiã ninguém esquece. Isso! O primeiro sutiã, É verdade. Exato, exato. Sim. É uma Brastemp, você entende tudo. Olha, pronto. Que é uma Brastemp, já entende tudo. Não precisa ser gelatina. Exatamente. E as nossas aulas, elas têm que ter esse efeito, né, no aluno. Criar uma expectativa, é isso? Criar uma expectativa. Criar uma expectativa, exatamente. Vai ler um livro. Ótimo exemplo. Um intermediário chamado The Stranger. Daí eu falo, olha o nome do livro que nós vamos ler, o livro de leitura, The Stranger. O que sugere isso? Aí você começa a falar, olha, uma cidadezinha, você começa a contar o começo. Uma cidadezinha, meia-noite, todo mundo se conhece, é muito pequenininho, uma vila. Aí chega uma pessoa, alto, de olhos verdes, The Stranger. E você fala, então nós vamos ler esse livro. Então, Pronto, você é. aí todo mundo se interessou. Exatamente. Um dia você pode falar alguma coisa a mais e aí a semana da leitura vai acontecer, né? Exatamente.
Exatamente isso. Com expectativa. Com expectativa, com emoção, né? Muito, grava-se muito mais do que você dizer, vamos ler um livro, anotem um livro, ele custa tantos reais e tchau. Eu Né? ia falar também da venda dos produtos aqui do Frozen, né? Frozen, o filminho. Sim. Já criou super emoção que as menininhas, quem que não queria alguma coisa Frozen? Emoção muito positiva nas meninas e talvez muito negativa nos meninos, hein? Eu tenho um filho e mais 2 sobrinhos, homens, eles não suportam Frozen. Né, os meninos têm essa aversão ao Frozen. Mas então, você cria um público-alvo e realmente consegue atingi-lo. Mas pega um dos meninos, né? Alguma coisa. Ah, tem outros, né? Os Narutos da vida, outros... Sim, tem sim. Bom, gente, era isso, na verdade, que eu tinha para dizer. Espero que todos tenham conseguido passar informações importantes, né, que estão aí na RAM e que amanhã ainda lembrem, né, disso. Façam seu autoteste. Então, Marcela, só pra gente encerrar, Sim. uma coisa super legal. A gente é irmã, gente, mas a gente não tem tempo de conversar. Essa palestra é a primeira vez que eu tô vendo, né? É incrível. Nós juntos, mas nós estamos ali, cada um cumprindo uma parte, aquela loucura. Essa autoavaliação, o autoteste. Autoteste. Então, o aluno vai fazer. Isso. Então, mas qual é o exemplo, assim? Como que eu falo para o aluno, assim, eu vou ensinar, eu quero que ele faça o autoteste ali. Você pode pedir uma produção. Então, você acabou de ensinar alguma coisa e você pede, bom, agora você vai produzir alguma coisa com o que eu ensinei. Então, você vai montar uma frase, né? Você vai escrever alguma coisa. Você vai, é uma task. Essa task, na verdade, em cursinho, por exemplo, as pessoas pedem como lição de casa. Eu estou dizendo para a gente promover em sala de aula, porque a gente sabe que não todos os alunos fazem a lição de casa, né? Então, você promover na sala de aula esse momento de aprendizado, porque a gente aprende quando a gente estuda e revê a matéria no dia. No dia. Se você não faz isso no dia do aprendizado, ele vai apagar, porque não é importante. Todo mundo estudou física e química aqui. A gente consegue dar uma aula. Você fez uma prova uma vez e passou. Mas você estudou o quê? Na véspera da prova. Às vezes, 1 hora antes da prova. Não é isso? E você não quer nem conversar com ninguém aquele momento antes da prova para você não esquecer. Você vai assim e não se mexe. Não fala comigo que eu vou fazer a prova. Acabou a prova, você pode contar até 20, você esquece. É um alívio, acabei, terminou. Você não aprendeu nada. Absolutamente nada. E, agora, se o professor de física, na aula de física, falasse, fecha os livros, vamos pensar sobre isso aqui. Por que essa fórmula? Né? O que é energia? Onde a gente vai ter energia? Vamos mudar, vamos variar o ambiente, vamos lá fora. Tudo aquilo que a gente sabe que funciona, mas a gente não sabia por quê, agora a gente sabe com as explicações desse funcionamento do cérebro. E nós, como professores de idiomas, eu acho muito mais fácil. É muito mais fácil você explicar uma coisa que... você explica idiomas porque o Paul McCartney fala inglês, você vê ele falando inglês. Agora, ensinar matemática, por exemplo, você ensina um polinômio. Mostra um polinômio para o sujeito. Não tem um polinômio por aí. Né? Você não compra no Mercado Livre um polinômio. Aqui está um polinômio. Matemática, as pessoas dizem que matemática é exatas. Para mim, matemática é humanas. Porque é abstrato, é quase filosófico. Você tem que imaginar tudo. Né? Então, nós que estamos trabalhando com algo que é muito vivo, muito real, as pessoas falam idiomas. Nossa, perfeito. Nós temos exemplos, né, de todas as partes. Como nós temos, é algo vivo que nós estamos ensinando, para a gente é muito mais fácil de explicar e de mostrar que isso é tangível. Eu trabalho em uma escola que é construtivista, então a gente não usa nenhum material didático. Ai, que legal. É realmente construtivista, porque esse conceito é usado, né, por muitos lugares que... A partir do zero, mas todas as aulas são planejadas, são enviadas para coordenação, enfim. E para todas as aulas de qualquer matéria da escola, desde inglês até português, matemática, ciências, a primeira coisa que a gente tem que fazer durante a preparação é uma atividade disparadora.
Ah, É certo. uma atividade que o aluno vai conseguir associar aquilo com a vida dele, o que vai criar uma curiosidade no aluno, para daí depois a gente iniciar realmente. Perfeito, perfeito. O construtivismo veio trazer, né? Quem estudou com a Caminho Suave, que é aquela, como é que chama? Cartilha, né? Uma cartilha, e a Eva viúva, né? Se a Eva tivesse no interior do Piauí, ela nunca ia ver uva, e, né? E o Cícero lá do Piauí nunca ia entender a Eva viúva. O construtivismo traz isso de maravilhoso, né? Que é trazer para a vida real de quem está estudando, e por isso que, lembrem-se, professores de línguas têm essa facilidade, né? Que Bhaskara e Pitágoras não tinham. Algum comentário? A gente está nos minutos finais aqui, que são os minutos exatamente para comentários e para dúvidas. Não? A emoção foi o principal, eu acho. A emoção. A emoção. Eu acho que as aulas que a gente passa emoção, de alguma forma, eles retêm mais e eles falam, eles demonstram isso pra gente. Isso. Porque teve uma emoção, a gente criou algum momento. E sem afogar o aluno, né? Sem afogar. Eu acho que também no comecinho, quando você falou que você adora, que você gosta muito de lecionar, de ensinar, vamos dizer assim, acho que depois todas as suas atividades, as suas palavras, vão passando esse prazer, essa satisfação. Então o aluno vai se envolvendo Exato. no teu ensinamento, no meu aprendizado, e vai... Exato, exato. Né, Quem não é professor, quem não ama ser professor e é professor, faz um desserviço muito grande, né? Porque se existe uma profissão que precisa muito de amor, é essa, né? As pessoas às vezes, vou ser professor, vou fazer letras porque só 3 anos é mais fácil, 4 anos é mais fácil. Por favor, né? Por favor, respeitem os alunos que virão, porque se você não ama o que você faz, você não consegue passar nenhuma emoção e não consegue ensinar nada a ninguém, né? E os alunos também percebem, né? Percebem. É feio, né? É chato. The important thing is not to stop questioning, né? Então, vamos sempre atiçar nossa curiosidade. Gente, muito obrigada.